2 Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez tudo aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou, nem para um lado e nem para o outro. E no 8º ano do seu reinado, quando ele ainda era bem moço, ele começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo altares pagãos de adoração e também os postes ídolos e as outras imagens de pedra e de metal. E na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes ídolos e as outras imagens de pedra e de metal, e esmigalhou eles até virarem pó, e os espalhou em cima das sepulturas das pessoas que haviam feito sacrifícios para esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles tinham feito sacrifícios. E assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naftali, e também nas ruínas em volta daquelas cidades. Josias andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes ídolos e os outros ídolos, esmigalhando eles até virarem pó, e quebrando todos os altares de incenso. Aí só depois ele voltou para Jerusalém. No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazerem o conserto do templo: Safan, filho de Azarias, Magéias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei Joá, o filho de Joacas. Eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazidos ao templo. Esse dinheiro havia sido dado por pessoas das tribos de Manassés e Efraim, e também do resto do reino de Israel, e também por pessoas das tribos de Judá e Benjamim, e pelos moradores de Jerusalém. Esse dinheiro foi entregue aos homens que eram encarregados do conserto, e eles utilizaram esse dinheiro para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo. Eles deram esse dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas, e também para os outros consertos que deveriam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e os seus chefes eram 4 levitas: Jaete e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulam, do grupo de Coate. Eles também eram chefes dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivães, outros fiscais e outros guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor havia dado por meio de Moisés. Ilquias disse a Safan, o escribão: Eu achei o livro da lei de Deus aqui no templo. E deu o livro a Safan, e este levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo:
Nós, os seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. E Safan disse também: Tem aqui comigo, Senhor, um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas, em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias e a Acã, o filho de Safan, e a Abdon, o filho de Micaías, e a Safan, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus, o Senhor, está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor e nem fizeram o que este livro manda. Então Ilquias e os homens que o rei tinham enviado foram falar com uma profetisa chamada Huda, que morava no bairro Novo de Jerusalém, e o marido dela, que se chamava Salum, que era filho de Tifa e neto de Haras, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Huda o que havia acontecido. Ela lhes disse que eles voltassem e desse a seguinte mensagem ao rei: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o povo com todos os castigos que estão escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e ofereceram sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que eles têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso a você, o rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu. E como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo, pois eu ouvi a sua oração, e por isso só depois de sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Eu vou deixar que você morra em paz. E então os homens levaram ao rei esta resposta. O rei Josias mandou que todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram juntos até o templo, acompanhado dos sacerdotes, dos levitas e de todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei deu diante deles o livro da aliança, aquele que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real e fez com Deus, o Senhor, uma aliança, pela qual eles obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, assim como estava escrito no livro. Assim Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometessem ser fiéis à aliança. E assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus e com seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o seu Deus. E dos seus antepassados,